Você conhece os autores épicos do arcadismo? Já ouviu falar de Caramuru ou Uruguai? Não? Então você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal, para fechar nossa aulinha de arcadismo, vamos comentar agora os autores épicos do arcadismo. Quem são os autores épicos do arcadismo? Os autores de textos épicos são aqueles que escreveram epopeias. O que são epopeias? São longos poemas narrativos que contam fatos heróicos ligados a um povo. Ou seja, alguns autores do arcadismo voltaram seus temas não ao campo, não à vida campestre, não ao pseudônimo, ao uso de pastor, gado, ovelha. Isso aí ficou para os autores líricos. Eles voltaram seu olhar para a história do Brasil, para contar essas histórias de maneira heróica e exaltar a história brasileira. Professor, isso é o que chamamos de nacionalismo? Olhe, deveria ser, mas como o Brasil não era um país independente, então nós não podemos chamar ainda de nacionalismo. Aí chamaremos de quê? Nativismo. O termo coerente é chamar nativismo. Então, todas as vezes que você vê um autor preocupado com algum aspecto que exalta o seu país não, sua terra natal, certo? A terra pelo qual ele é nativo, antes mesmo da independência, chame isso de nativismo. É mais coerente, tá bom? A gente vai chamar nacionalismo só depois da independência, aí é a partir do romantismo, beleza? Ó, nós temos dois grandes autores épicos do arcadismo. Basílio da Gama, autor de uma famosa obra chamada O Uruguai, e Frei José de Santa Rita Durão, que é conhecido nos livros apenas como Santa Rita Durão, né? Muitos alunos até perguntam, professor, foi uma santa que escreveu o livro? Não. Frei José de Santa Rita Durão, assinava apenas como Santa Rita Durão, autor de uma famosa obra chamada Caramuru. Começarei por Caramuru. Por quê? Porque o livro Caramuru, pessoal, conta a história, certo, da lenda de Diogo Álvares Corrêa. Quem seria o Diogo Álvares Corrêa? Seria o primeiro náufrago que chegou no Brasil. E como ele é o primeiro náufrago, é a primeira pessoa que pisa nessas terras, o texto utiliza essa lenda como uma metáfora para o descobrimento do Brasil. Ou seja, o tema é o descobrimento do Brasil. O autor, naquela época, ele queria mostrar, pessoal, o conflito cultural. Português, civilizado, católico, vestido, monogâmico, que vem aqui para o Brasil e se encontra com os índios, nativos, selvagens, nus, poligâmicos, politeístas, entenderam? Então, o objetivo era mostrar esse conflito, mostrar justamente como se deu o processo de nossa colonização. O autor, quando construiu essa obra, pessoal, ele seguiu os parâmetros típicos da poesia épica clássica. Portanto, esse livro ele tem fortes tendências camonianas. Como isso aparece? O autor simplesmente copiou o mesmo modelo de Camões. Qual é o modelo de Camões, pessoal? Dividir o poema épico em 10 cantos, dividir as estrofes em estrofes de 8 versos, fazer todos os versos rimados do mesmo jeito, respeitando um padrão técnico. A rima é sempre AB, 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 CC, que é a famosa oitava real que Camões usou em Os Lusíadas e que o Santa Rita Durão vai usar no seu texto chamado Caramuru, tá certo? Esse livro, pessoal, ele também é formado por versos decassílabos, ou seja, todos os versos são contados com 10 sílabas poéticas e conta a história de Diogo Álvares. E aí o grande conflito da obra, pessoal, é porque o Diogo Álvares se apaixona por duas índias aqui no Brasil, a Paraguaçu e a Moema. E ele tem esse conflito, porque ele, no caso de estar no Brasil, estando aqui no Brasil, era aceitável, porque fazia parte da cultura do índio essa condição. Mas ele precisava, como católico, escolher uma. E aí então ele escolhe Paraguaçu e decide voltar para a Europa com Paraguaçu. Moema, não suportando essa circunstância, nada atrás do navio, atrás de seu amado, o Diogo Álvares Corrêa, e também da sua irmã, Paraguaçu. E ela morre afogada. Tem um filme que retrata esse episódio, pessoal. Um filme chamado Caramuru, a Invenção do Brasil, é baseado nesse livro. Só que no filme ela não morre. E na história original ela morre, que inclusive é a parte da obra mais famosa que existe, a morte de Moema, pois ela morre nadando por amor. Isso é um traço pré-romântico presente nesse texto, tá certo? Portanto, esse texto é um texto pré-romântico porque a personagem central morre por amor, beleza? O outro livro, que é do Basílio da Gama, é um livro diferente.
Por que é um livro diferente? Porque ele já possui alguns traços inovadores. É um épico, é uma epopeia também, como Caramuru, só que o autor utilizou versos brancos. O que são versos brancos? São versos sem rima. E não era comum naquele período epopeias com versos brancos. Isso é um traço inovador na obra de Basílio da Gama. A obra, ela possui tipo estrofes contínuas, tá ligado? Não tem uma divisão estrófica regular. Não possui rima, mas todos os versos são decassílabos. E ele conta a história do quê? Ele conta a história da Guerra dos Sete Povos das Missões. Guerra que fez com que o Rio Grande do Sul, que era antigamente os Sete Povos das Missões, fosse anexado ao Brasil, numa troca que ocorreu entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. A Espanha era detentora do espaço pelo qual chamamos hoje Rio Grande do Sul, e Portugal detinha o Uruguai. Isso feriu o Tratado de Tordesilhas, então eles decidem trocar esse território. E eles trocam, só que os índios que moravam naquela região serão motivados pelos jesuítas daquela região a lutarem por suas terras. E isso gera uma guerra. Essa guerra aconteceu de verdade no Brasil durante o século XVIII. E aí então, pessoal, o autor decidiu contar a história desse episódio. Por que, professor, os jesuítas incentivam os índios? Vale lembrar, pessoal, que as ideias iluministas eram contrárias à igreja. Então, neste livro, os jesuítas aparecem como vilões, enganando os índios para que lutassem ao seu favor, tá certo? Então, era interesse dos jesuítas ficar com aquele território. Os índios, claro, perdem, certo? Mas perdem heroicamente. E os índios apresentam-se aí como heróis, lutando com muito fulgor, muito vigor por sua terra, tá certo? A obra tem como personagem central Lindóia. E Lindóia é uma índia, pessoal, certo? Que comete suicídio, ela se deixa picar por uma cobra quando ela descobre que estava sendo enganada pelos jesuítas, pois ela sonhou, certo, que o seu amado, Cacambo, tinha sido assassinado pelos jesuítas, amando de um dos representantes jesuítas. Então essa obra demonstra uma atitude anti-jesuíta. E como naquela época quem expulsou os jesuítas do Brasil foi o Marquês de Pombal, ela passa a ser uma obra consagrada como uma obra de política pombalina. É como se o autor estivesse tentando divulgar as ideologias do Marquês de Pombal em seu livro, ok? Então, lembra, quando a gente fala em épico do arcadismo, dois grandes autores, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Santa Rita Durão, autor de Caramuru, que segue os parâmetros de Camões, é uma obra camoniana, e Basílio da Gama, autor de Uruguai, que não segue os parâmetros de Camões, por isso é uma obra mais inovadora. Do que trata Caramuru? Da lenda de Diogo Álvares Corrêa. Do que trata o Uruguai? Trata da Guerra dos Sete Povos das Missões. São os dois grandes épicos do nosso arcadismo. Não é um conteúdo tão cobrado quanto os autores líricos, mas é muito importante lembrar da produção dessas obras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe na sua rede social. Falou, tchau!